Olá, Olá! amiga! Olá, mais uma vez aqui no nosso Quem Age Pode. Uma felicidade, Verdade, né? muito grande. E hoje nós temos aqui uma mulher incrível, advogada, doutora Andra Luiza. Eu quero falar só uma coisa para vocês, tá? A generosidade dela é tão grande que ela vai sair daqui e vai direto para o hospital se internar para tirar um câncer de mama, aonde ela já está curada pelo poder do Espírito Em Santo. nome de Jesus, Amém. receba a cura. Amém. Casada, sem filhos, mas com 3 enteados, 2 sobrinhos e 6 afilhados. Estou falando certo? Certíssimo. Formada em Direito, especializada em Direito das Famílias, capacitada em alienação parental, que vai ser o tópico de hoje, pela PUC-Rio. Membro fundadora do OAPAR. Falei certo? Certo. Observatório da Alienação Parental. Vice-presidente da Comissão de Alienação Parental da OAB Niterói e membro do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Psicanalista em formação. Essa é a nossa doutora Andra. Vamos fazer um brinde? Um brinde, um brinde, um brinde. Seja bem-vinda, doutora Andra. E sejam todos bem-vindos Bem-vindos aqui. ao nosso Quem Age Pode com esse tema tão pertinente. Sério, pesado, Sério, importante. Mas vamos levar aqui de uma forma leve, de uma forma mais tranquila, para que realmente o nosso público possa entender realmente o que é alienação parental. Não é parental, é parental. Para que a gente possa esclarecer também essa palavra, né? Bom dia, minhas queridas. Bom dia a todos que nos assistem. E eu queria realmente agradecer o convite. Me sinto honrada em poder contribuir com a matéria, trazer os esclarecimentos pertinentes, necessários. E realmente, Vanessa, é alienação parental. Isso aí. De parentalidade, pais. Mas eu gostaria de deixar uma observação bem clara e necessária. Apesar de ser alienação parental, a alienação parental ela pode ser praticada por qualquer pessoa da família ou que esteja muito próxima à criança. Até uma babá, ela pode ser aquela pessoa que pratica o ato de alienação parental. O sujeito ativo, aquele que pratica. Porque a babá, provavelmente, nesse caso, tomando como exemplo, ela tem um vínculo muito forte, acirrado e de confiança com aquele alienador primário. Sim. Ela sim. passa a ser uma alienadora secundária. Ela repete vozes, né? Então, a gente costuma chamar de colaboradores da alienação parental. Né? Então, Que não são parentes, não mas são estão parentes, muito mas próximos, estão né? muito ligados, próximos, né? muito Isso é muito ligados. interessante, né? Porque a gente não pensa, eu pelo menos não pensaria nisso, né? Eu não pensaria nisso, que a babá, uma cuidadora, uma pessoa que estaria próxima também poderia Pelo entrar. parental, a gente acha que somente o sangue, né? Não, sim, não. isso é muito, já começa super interessante esse assunto. E por que a gente pode trazer essa colocação? Porque a lei diz que os atos de alienação parental eles são praticados pela pessoa próxima e que começa aquela campanha, que a gente chama de campanha degenerativa contra o outro. Então, a gente tem a lei 12.318 de 2010. Nosso país, né, graças a Deus, a gente tem uma legislação vasta, né, muito pertinente de proteção integral à criança. A criança está tutelada, protegida na nossa Constituição, no ECA e também na Lei de Alienação Parental. Recentemente, a gente teve algumas alterações, né, no Código Penal com a promulgação da Lei Henri Borel, e a gente tem todo esse aparato para cuidar das nossas crianças, né? O artigo 2º da lei, ele é o que descreve o que é alienação parental, da forma engessada legal, mas a gente pode flexibilizar. E diz o artigo 2º que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos aqueles que tenham
vigilância sobre a criança. E essa vigilância guarda ali o propósito do cuidador primário, que a lei fala de parental, porque quem são geralmente os cuidadores primários das nossas crianças? Sim, Pai e mãe. Né? E aí, como secundários, a gente tem, né, aquela rede de apoio, de avós, tios, madrinhos. Toda oportunidade que eu tenho, eu estou lá grudadinho com os meus pimpolhos, né? E isso inclui afilhados e sobrinhos, minhas vidas. E nós temos que ter a consciência de que não existe essa fábula de a gente está falando aqui, mas ele está ali brincando, não está prestando atenção. Presta, né? Presta Total. atenção. A criança presta atenção em tudo. Total. E é sagaz, e absoluta. Né? A criança ela é uma esponjinha. Mesmo que ela, na primeira infância, não saiba exteriorizar verbalmente aqueles sentimentos... E não tem maturidade ainda, exatamente, mas ela absorve, né? Fica no subconsciente, ela absorve. Né? Então, a gente precisa estar atentos aos sinais das nossas crianças. A gente costuma que não basta ouvir. A gente tem que escutar. E o escutar é olhar como todo. Verdade. Não só a fala, mas a atitude, a exteriorização dos sentimentos, seja a raiva, seja o choro, e isso a gente vai trabalhando em cada idade. Então, assim, a gente tem que deixar bem claro que primeiramente, criança não tem que ser envolvida em assuntos de adultos. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando a gente fala sobre criança, sobre alienação parental, a gente tem uma idade específica para tratar disso? Isso acontece até os 7, até os 10, até os 14 é considerado. Depois, isso muda de estágio? Como é que é? Bia, a gente não tem uma idade. Certo. Tanto que a alienação ela pode acontecer até dentro do próprio casamento. Marido com esposa... Dentro do casamento, tendo aquele filho que pode ter 17 anos. Exatamente. Não temos idade, é não isso? Não temos idade. Tá. Mas o que acontece? Os adultos, eles tomam, né? Eu acho que ontem nós tivemos a primeira convenção de alienação parental, né? Sim. E uma fala da professora Glícia me chamou muita atenção. Maravilhosa. Glícia Brasil. Maravilhosa. Minha diva. Maravilhosa. Vou aproveitar para deixar um beijo para ela, porque ela já convidei, mas ela está escrevendo um livro. Exatamente. Então está super ocupada. E quero deixar um beijo também para Tatiana Feijó, que é quase minha prima, que foi quem me deu o seu contato, né? Tati, um beijo. Tati, beijos. Porque o que acontece? É um pouco mais raro, mas a gente consegue, em alguns cenários, observar aquela mãe que não vai perceber que o que ela está fazendo é um singelo ato, mas cria um afastamento. Certo. Né? Porque a mãe tende a pensar que ela faz o melhor, que só ela sabe cuidar. Sim. Né? E às vezes não... Exatamente. Então, às vezes, o pai vai dar uma comida e aí deixa tudo bagunçado. Acaba colocando o pai contra o filho. E alguns comentários, né? Tipo, poxa, mas o seu pai não faz nada direito. A sua mãe é uma irresponsável. Eles não devem ser feitos. A criança... É porque isso acaba sendo meio que natural do ser humano, né? Exatamente. E a gente realmente não tem como perceber, às vezes, que isso também é uma alienação. Em alguns casos, isso pode ser até relevado. Sim, Só que a gente tem que analisar a constância e a intensidade do que é dito e enquanto é dito. Então, assim, passar no momento ali de estresse... Acho que nós temos relacionamentos... Puxou seu pai, ela é igualzinho seu pai, não faz nada direito. Exatamente. Aí você bem fala de mãe, né? Nossa, o pai da... Olha lá, você é igual a sua mãe. O pai da minha filha fala isso pra ela. Olha... Numa parte negativa, ele fala, igual sua mãe. E eu posso te processar, hein, garoto? Não vou fazer isso não, deixa um recadinho pros pais. Determinadas falas devem ser evitadas, porque a gente acaba jogando sobre a criança crenças limitantes. E aí é o meu lado psicanalista falando. É verdade. Né? Então, a criança ela tem fases. Essa coisa de você não faz nada direito, você só me dá trabalho, você só me dá problema. A gente tem que saber bem lidar com as palavras. O jeito Dona Hermínia de ser. Exato, de cada dia. Né? Embora, né, eu acredito que toda mãe tem o seu lado, tem, né, claro. de Dona Hermínia. Lógico. Mas a gente tem total, que... Alô, Sofia,
mamãe vai mudar, a gente vai fazer terapia a partir de semana que vem. Exatamente. Olha, eu indico terapia para todo Sim, mundo, né? sim. Todo mundo precisa um pouco. Doutora Andra, eu queria saber o seguinte, qual regulamentação legal da alienação parental? A Lei Que 12.318 você de já 2010. falou, ok. Exatamente. Ciclo da alienação parental. O que a gente pode tomar como ciclo da alienação parental? A alienação parental, na maioria das vezes, ela surge do rompimento da conjugalidade mal trabalhado. Isso porque, muitas das vezes, o casal, e eu acho que isso é massacrante, ele não está na mesma sintonia de vamos nos separar. Às vezes, um já elaborou o divórcio emocional, Sim. o divórcio social, financeiro, e o outro ainda está naquela Na esperança. expectativa, na esperança de que aquilo tudo vai ser transformado Às e o vezes nem casamento vai percebeu, voltar. Nem percebeu. Nem percebeu o E o casamento afastamento. já acabou. Exato. E aí, quando vem a notícia, não tem como ter um rompimento. É muito raro na seara familiarista a gente ter um divórcio onde o casal ele está ali preparado, Super resolvido, em todos né? os sentidos, super resolvido para acabar com aquela relação. Então, geralmente, aquele que não está devidamente emocionalmente preparado para esse rompimento, ele começa a jogar sobre a criança aquele rancor, aquela Frustração, insatisfação, Uma a responsabilidade que frustração não é dela, né? sobre a criança. Porque a criança está ali num contato muito próximo, muito direto, cotidiano. Então, é ela que realmente acaba ouvindo, né, as insatisfações, Sim. as frustrações e vai absorvendo. E, dependendo da idade daquela criança, ela já começa a colocar o outro em questionamento. Sim. Nossa, o meu pai era dessa forma, eu nunca percebi. Meu Deus, a minha mãe fez isso e eu não Sim. sabia. E aí, só para concluir, e aí o que acontece? O alienador pratica o ato, joga sobre a criança reproduz sobre o alienado. Sim. E aí, o alienado, muitas vezes, né, a ausência de terapia, a ausência de um acompanhamento jurídico, né, muito específico, ele entra nesse ciclo de beligerância. Então, é tomar lá E da dar cá. cá. Sim. E aí E a criança no meio. E a criança no Igual uma meio. bola de ping-pong. Nós temos um É. amigo querido, médico, apaixonado pelos filhos, que simplesmente a mulher resolveu separar, pegou tudo e mudou de cidade. Ele, com uma vida super ocupada em Niterói, precisou arranjar emprego na cidade para onde a mulher foi, para que ele possa ficar um pouco mais próximo do filho. Mas a mulher faz de tudo para dificultar a vida dele. Então, é uma coisa tão triste para essa criança, porque a gente conversa e ele fala para o pai, estou com saudade, quero te ver. Gente, o que é isso? Por que isso acontece? A gente fala... Para ferir o marido, É. por que a mulher faz isso? Ou vice-versa, né? Ainda mais quando o homem também, ou a mulher já entra no outro relacionamento também, ainda usa o filho também como essa situação. Além de falar mal do pai ou da mãe, ainda fala mal da pessoa que está junto também. Ou seja, a criança entra num ciclo que a criança às vezes até gosta da pessoa que está se relacionando tanto com o pai ou com a mãe. É verdade. E, né? Mas ela prefere se manter afastada. Não se mantém fechada. Ou fica mal, porque fica no meio daquela situação, a não mãe quer que o filho goste da pessoa. Ou, né? Ou vice-versa. A gente conhece um pessoal assim. Algumas pessoas. E aí a gente vai falar o que realmente está por baixo dos atos de alienação. A alienação parental, ela é uma coação. Exatamente. Sim, isso é muito total. doído, né? Exatamente. Deve ser muito triste. Eu preferia chamar de tortura. Não, eu ia E falar não essa coação, palavra. né? Excelente. Porque Tortura. eu entendo que, para nós adultos, é complicado a gente não poder expressar um sentimento. Agora, imagina a criança. Porque, geralmente, essa criança, ela está sob pressão, sobre chantagem. Coagida. Porque existe o caso de, olha, mas você não está do meu lado, Sim. você está do lado da sua mãe, você está do lado do seu pai. Olha, isso aconteceu, a culpa é sua. Se você tivesse feito como eu mandei, o seu pai estava aqui dentro de casa até hoje. E a criança, muitas vezes, a sua ainda mãe se não sente teria... responsável pela própria separação, Exatamente. né? Culpa. Exatamente. E ela fica... A gente tem uma hashtag Me Deixe Ser Eu.
Porque é é permitir que a criança viva não só a sua infância, o adolescente viva a sua adolescência, mas que ele viva na integralidade das suas emoções, que ele ame quem ele entenda que tem que ser amado, que ele se mantenha um pouco afastado de quem ele não tem, né, assim, aquela simpatia, ninguém é perfeito, Sim, vamos dizer sim, francos, é verdade. né? Mas que ele eleja e exerça as suas emoções conforme o seu interior. Mas o que a gente vê dentro da prática de alienação parental é exatamente o contrário. Eu ia até te fazer essa pergunta agora, né? Os efeitos na prática, né? Da prática dos atos. Na prática, a gente tem, assim, vários efeitos. A gente pode citar os mais, né, digamos assim, os mais comuns, isso. Primeiro, é o efeito psicológico disso, né? A criança... Devastador, né? Exatamente. Bizarro. Não, até para um futuro adulto. Porque o que acontece? Para as relações dele também, o dela, né? É feito na infância, mas gera prejuízo emocional até na vida inteira. adulta. Sim, até nos relacionamentos Dos dele. próprios relacionamentos, exato, relacionamentos. sim. Porque ele já traz aquela percepção toda negativa dos afetos, né? E do principal afeto que a criança, que nós carregamos da vida inteira, porque crescemos, mas os nossos pais continuam nossas referências. É aquele famoso assim, tipo, a mãe vai falar assim, homem não presta. Homem Aí é tudo a criança igual. Olha aí, é seu pai. Aquilo vai plantando a sementinha na mente da Olha criança. A mulher é tudo isso, tudo assado. Não sei o quê. Então, realmente, eu acho que hoje a gente, né, tem a oportunidade de falar sobre isso. E graças a Deus que nós temos pessoas como você. É um canal como o nosso que a gente pode trazer esse assunto para a mesa, porque na nossa época antiga a gente vivia isso. Sim. Você está falando aqui, eu tô vendo assim, alienação parental de vó. Sim. Sabe, assim, se metendo no casamento dentro da família. Não, tem agora nada eu já tô. eu já tô aqui a minha viajada. cabeça já abriu de uma forma. É. Porque eu tava numa caixinha, Sim, pai e mãe. Eu e o também, filho no meio. por isso que eu tava conversando com ela antes. E agora eu já tô vendo famílias, que eu vou processar Inteira. várias famílias aí e que eu já tô vendo casamentos, tudo que tá e casamentos acontecendo. se findando por conta da alienação parental de pessoas externas, tipo tio, avó, se metendo e o próprio casamento indo pro ralo, desculpa. Gente, na nossa família tem um palavra. negócio assim. Se a gente Então, for- assim, se a- quando a gente começa a falar do assunto, Eu chocada aqui. ele é tão instigante. Tão Não. instigante, E e a gente gente, não sai a gente da caixa. começa a identificar até na nossa família Acabei de Situ- identificar. situações que são características. É lógico que a gente tem que guardar aquele binômio. Não, sim. A intensidade. A radicalidade da coisa. Exato, né? a radicalidade da coisa. Porque todos nós somos carne e osso, ninguém está aqui Sim. para dizer, Não, nossa, sou né? a perfeição Sou em a pessoa. perfeição em Ah, pessoa. porque eu Jamais. vou dizer, Todo às vezes eu mundo- digo, puxou seu pai, hein? Isso Igualzinho, aí. hein? Todo mundo tem um dia de chutar o pau da barraca, Isso é literalmente. Alienação, hein? Então, assim, a gente tem que fazer essa separação, Sim. né? E principalmente dentro de quais situações essas colocações são feitas para as crianças. Gente, a gente tem trazido temas aqui que era pra gente ficar 2, 3, Três- 4 é, horas. Eu falei isso com a Bia. Porque verdade. é tão vasto e a gente vai aprendendo tanto, né? A Vanessa, eu acho que deu uma passada, né, sobre o documentário. Sim, eu dei uma olhada. A Morte Inventada. Isso. Interessantíssimo. Queria Não vi tudo, mas assim, o pouco que eu vi, eu fiquei tão emocionada. Queria muito que você falasse sobre isso, eu doutora fiquei muito Andra. emocionada. E engraçado, assim, porque a gente sempre fala, que a gente estava conversando, eu estava falando para ela, é aquela coisa de achar que o filho é da mãe, né? O filho é da mãe. Gente, mas tem pais aí maravilhosos. Tem. Sabe? Tem pais maravilhosos e que se encontra nessa caixa de pagador de pensão, sabe? Porque eu não sou feminista, Não. levanta a bandeira, não. Tem mães maravilhosas, Eu não tem sou pais, militante, não. nem eu. Tenho horror, Tem pais inclusive. maravilhosos, assim como também tem pais que, né, só Jesus na graça, como mães também, que não deveria nem levar essa sigla de mãe. Desculpa aí, mas... Não, eu tenho um processo em particular, né?
E a gente vê determinadas situações a ponto do judiciário colocar em dúvida realmente a capacidade do exercício da paternagem, da maternagem. Sim, sim. Né? E é muito interessante a gente falar sobre esse documentário e eu tenho um carinho muito grande por ele. Vou explicar por quê. Quem nunca viveu na pele uma situação de alienação parental, principalmente quando está no lugar de madrasta e padrasto, além do de pai e mãe. Né? Não que nós estejamos a substituir nenhum dos dois, Lógico que não. mas é um novo... enteados, né? Exato, é um novo sim. ciclo que começa, né? As É uma novas famílias, né? As novas famílias, e a gente precisa organizar a casa quando chega, porque geralmente vem de um relacionamento, então está tudo muito bagunçado. E quando eu fiz a minha especialização, foi quando eu tive contato pela primeira vez com um documentário do Alan Minas, outro querido. E esse documentário ele é interessante porque ele traz depoimentos verídicos de todas as partes envolvidas num processo de alienação parental. E quando eu digo um processo de alienação parental, eu falo tanto do processo domiciliar, familiar, certo, mas também do judiciário. Então, esse documentário, a gente tem depoimento de, hoje, jovens, né, que passaram pelos atos de alienação parental enquanto criança, né? Seja eles praticados pelo pai ou pela mãe. E o documentário ele é muito interessante porque ele traz os dois vieses. Nós temos os depoimentos dos pais e mães envolvidos nessas questões e temos também a participação de pessoas do próprio judiciário falando sobre essa seara dentro do nosso sistema de justiça. Pô, que interessante. É E muito aonde que a gente interessante. consegue assistir esse documentário, A Morte Inventada? Bom, eu particularmente tenho ele em DVD, né? Porque eu sou uma pessoa... Vintage. eu tenho ele em DVD. Nós somos vintage. E comprei o último do estado do Rio na época. Eu vasculhei o estado entrei todo. no YouTube, eu vi, eu consegui Mas, ver o exato. trailer, No consegui YouTube. baixar, Mas a tudo gente não. no YouTube a gente consegue ter acesso e ele é muito esclarecedor. Ele é muito esclarecedor. Eu entendo que esse documentário ele é assim um divisor de águas, porque a gente ouve o depoimento das crianças, dos jovens, hoje, né, a gente tem uma passagem de duas irmãs que elas já são adultas. Começa com elas, né? Exato. E é uma fala muito impactante. É uma fala muito impactante e a gente volta um pouquinho nos efeitos da alienação parental. A gente consegue sentir nesses entrevistados a dor de ter perdido uma parte da convivência da sua infância com alguém que lhe é tão caro. Não, é uma dor física e mental, né? Exatamente. Até porque esse tempo da infância, esse tempo da juventude perdido, a gente não tem como retomar. Verdade. Então, é a dor da possibilidade de ter explorado, num bom sentido, todo aquele afeto que era oferecido à criança e por maldade, como André, a Gleicia disse ontem. ontem. Eu achei o nome assim, muito pertinente. Nós somos seres A morte perversos. inventada, né? Perversos. Nós É. somos seres perversos. Sim, sim. Né? Na faculdade eu aprendi que uma frase do professor de processo penal, e ele dizia que dentro de nós há dois lobos. Sim. O lobo Você bom alimenta. e o lobo mau Quem você alimenta vence mais, aquele que nós alimentamos mais. E às vezes passamos por situações que nos faz desviar um pouco do lobo bom. Sim. Verdade. E nesse caso da alienação parental, a gente vê que a criança ela perde o lugar de filho. Ela passa a ser um objeto troca. de troca, um Exatamente. objeto de disputa. De discórdia. De discórdia. E no meio de todo esse cenário totalmente negro, digamos assim, negativo, o afeto à criança, o cuidado emocional e muitas das vezes o físico, ele perece. Porque a criança nem é vista. A criança só é vista como aquele objeto que pode ser usado para atacar aquele que outrora me causou a mesma dor que eu estou tentando fazer com que ele sinta. Teve uma vingança emocional. Um relato de uma menina que eu vi que ela falou que ficou 11 anos sem ver o pai, né? E que ele só mandava dinheiro. Ou seja, ela se sentia somente
Só isso. Era só o dinheiro. E o dinheiro não paga o Não afeto. pagou o afeto. Não paga. E a mãe dizia que o pai estava morto, ela precisava do pai. Né? Ela não precisava. E de um rapaz também, né? Ficou anos e anos sem ver o pai, e a mãe dizia que ele não precisava do pai. Eu sou autossuficiente. Eu sou autossuficiente. Tudo que você precisa, você vai ter em mim. Em mim. E não, Exatamente. isso é lenda. É. A E criança- eu fiquei muito chocada com aquilo, porque a gente faz uma autorreflexão. Né? Até porque todo mundo está sujeito a algum momento na vida fazer isso. Sim. Sim. Sabe? E eu acho que é realmente, quando você falou dos dois lobos, eu particularmente penso que nós, como seres humanos, quanto mais nós nos afastamos da presença de Deus, da presença do espiritual, mais ruim e perverso a gente fica. E realmente esse mundo ele está precisando mais de amor, né? Com De certeza. respeito. Com certeza. Sabe? As Olhar nossas o outro famílias como têm sido muito muito atacadas. atacada. Trazendo, né, E para às dentro vezes da o palavra. ataque está dentro da própria casa. Exato, mas por quê? Trazendo isso para a palavra de Deus, a família é o nosso bem maior. Exatamente. É o nosso porto seguro, a nossa estrutura. E aí, o que acontece? Só para a gente fechar a questão da autoalienação, né? Aquele que sofre o ato de alienação parental, muitas das vezes, involuntariamente, ele começa a se prejudicar. Sim. Porque ele está naquela carga emocional tão pesada, ele já está à beira do desespero de ver aquela relação com os filhos, com a prole, assim, desmoronando, e ele começa a proferir palavras, ele começa a praticar atitudes que, muito embora ele não queira prejudicar o outro, ele começa a causar uma estranheza na criança, sabe? Sim. A criança olha assim e fala assim, ai, nossa, esse fim de semana aqui nessa casa não tá legal. Às Isso vezes não aí. quer voltar Às para vezes não casa. quer- isso aí. Quer ficar na rua o tempo todo. Isso aí. Ou do tipo, poxa, mas por que ele tá falando assim da minha mãe? Eu gosto tanto da minha mãe. Isso. Poxa, ela de repente não fazia o macarrão que ele gostava, mas nossa, a lasanha que a minha mãe faz para mim é deliciosa. É. A gente está aqui usando São o- pequeninas Sim, sim. a coisas. gente está usando assim, é, exemplos brandos. Sim. E aí o que acontece? Aquela criança, ela passa a ver aquele ambiente que ela convive com outros olhos. Ela não está sendo Ela não vê como um alienada. lar, né? Sim. Mas ela não está sendo alienada pelo cuidador primário. Na verdade, aquele outro, ele está jogando contra ele, digamos Sim. assim. Eu, na verdade, até brinquei não, falei sério, né? Porque o pai da Sofia realmente é um pai excelente, tá? A Vanessa conheceu, meu amigo. conviveu muitos anos, trabalhador, honesto, gente boa, tudo de bom, um pai amoroso, mas acho que em alguns momentos para me atingir ou porque ela fazia alguma coisa errada, você é igual sua mãe. E ela chegava para mim arrasada, falando isso. Por melhor que ele seja, ela não gostava desse comentário. Exato, Bia. Entendeu? Uma coisa negativa, E uma E ela ela coisa... não tem maturidade para Exato. entender o que E é. Isso agora, ela está com 14 anos, E não nesse tem muito tempo. é nesse momento que surge o que a gente chama de autoalienação. Quando essa criança volta para a casa dela de residência, Aham. né? E ela fala, poxa, não foi legal Foi, aquele comentário. eu achei ela meio triste, aí eu É, perguntei no dia, aí, de filha, aconteceu alguma repente, coisa? Ela, não, tudo Aí, bem. como que pode, né, desenrolar isso? Quando chegar na próxima quinzena, na próxima semana, no próximo dia, no próximo contato, ela está um pouco reticente, Aham. um pouco resistente. Não, a sorte é que eu trabalho né? a cabeça dela e aí super a outra bem. pessoa pode já pensar, nossa, estou sofrendo alienação parental. Mas não. Ele mesmo está tendo uma postura inadequada diante daquele filho Sim. que está causando um afastamento. Sim. E esse afastamento é causado por quê? O sentimento da criança não está sendo respeitado. Sim. Porque ela não vai para um ou para o outro, né? Não vai para o pai, não vai para a mãe, não vai para os avós, para os tios, seja para quem for, para ouvir ninguém falar de ninguém. De ninguém. Isso aí, Eu tá acho indo para uma convivência Exato, está indo para uma harmoniosa. convivência. Está indo para exercer o seu Relacionar, direito de né? convivência Relacionamento. familiar, comunitária, o que lhe é garantido por lei. Agora, a responsabilidade de fazer com que esse convívio seja saudável, harmonioso, prazeroso, é nossa. É da família, é do adulto. Então, assim, a gente precisa, nesse momento, até que a gente recebe o nosso cliente numa possível ação de divórcio, a gente deixar claro que conjugalidade
e parentalidade são duas coisas totalmente diferentes. Sim. Andra. O Olha, eu acho casamento vai acabar, mas Mas vocês vão continuar sendo pai e mãe. eternamente Não existe sendo ex-filho, pai e né? mãe. É. Não existe Jamais, ex-filho. né? Ex-marido Existe e ex-marido e ex-mulher. ex-mulher. Ex-filho Ex-filho nunca. nunca mais. Exatamente. E esse filho, ele não pode ser visto como a extensão do problema que você teve com o outro. É verdade. Esse Isso filho, é um problema do marido e da mulher. exatamente. Do ex A e da criança é ex. titular de direitos. Ela Isso é uma aí. pessoa única. Ô, Andra, assim, eu costumo dizer que algumas pessoas que vêm aqui, a gente precisa daqui a alguns meses Trazer de marcar- novo. Eu tô aqui trazer cheia de de coisa pra novo. perguntar. A gente, a Andra tá indo para uma cirurgia É, a gente não agora. pode Eu atrasá-la. tô operada, tô É. cheia de ponto no rosto, acabei de tirar o ponto no maxilar, pontinho no queixo. Então, vocês desculpem aí se aparecer alguma coisa que não era para aparecer no vídeo, eu peço Mas desculpas. estamos aqui dando o nosso melhor. Mas a gente pra está trazer dando nosso Exatamente. assuntos. sangue. Então, eu quero agradecer mais uma vez pela tua presença, por você ter vindo. Foi um prazer, Sair daqui Bia. direto pro hospital. Gente, eu não tenho o que Maravilhosa. falar. Adorei te conhecer também, Igualmente. super simpática. E eu Sim. gostaria aqui de finalizar trazendo assuntos aqui rapidinho. Agradecer a Deus também, inclusive, né? Pelo meu noivo, Principalmente. Marcelo. Ele tem 3 filhos, um com cada ex-mulher, né? Então, eu tenho 3 enteados. E que bom que ele é um paizão. E eu gostaria aqui de agradecer a Deus porque ele é um excelente pai e respeita todas as ex-mulheres dele. Gostaria até de mandar um beijo para cada uma delas, dizer que eu amo muito seus filhos e que Deus abençoe muito vocês, porque eu acho que o nosso papel também como atual mulher é respeitá-las como mães. Exatamente, Né? porque Porque cada se uma a tem o gente seu lugar. ama, se a gente ama a criança, o filho, a gente entrou naquela relação sabendo, a gente tem que respeitar o lugar delas também como mãe. Sim, com né? certeza. E um beijo aí para vocês, fica com Deus. E muito obrigada. E só para deixar uma palavrinha final, muito rápida, está em Jeremias 1,5, que diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e te designei profeta. E quando eu orei, eu pedi ao Senhor para colocar uma palavra no meu coração, foi essa aí que ele colocou. E que você pegue essa palavra para você também Amém. hoje. Que ele te escolheu no ventre da sua mãe e ele separou para você ser uma profeta Amém. nessa nação e trazer uma bandeira tão linda. E para você também que está do outro lado. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui conosco. E nós acreditamos na família, nós acreditamos Totalmente. que Estamos aqui por estamos elas. aqui por elas. Totalmente. Obrigada. Tchau, tchau.